Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Hoje nós vamos, se o Senhor permitir, ver a exposição do texto do verso 17 até o verso 27. Atos 21, 17 a 27. Chegada de Paulo em Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há dentre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se lhe há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Até o verso 26 e não 27, como havia dito, certo? 17 a 26. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, esse é o momento mais glorioso, Senhor Deus, do culto ao Senhor, em que, como os teus filhos, nós dedicamos, Senhor Deus, esse tempo especialmente a ouvir a tua voz. A voz, Senhor Deus, que vem do alto, se for por meio da tua palavra, a qual nós devemos recebê-la como palavra do Senhor. Capacita então, Senhor, o pregador da tua palavra, pelo mesmo Espírito que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo, para passar por tantas cidades, pregar a tua palavra e ver os resultados. O mesmo Espírito que converteu dezenas de milhares em Jerusalém e que deu sabedoria à liderança da igreja para tratar de assuntos complexos como esse aqui, citados no texto. Tenha misericórdia de nós. Abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os adultos, os velhos, os que estão aqui, os que estão em casa. Todos, Senhor, sejam edificados e alimentados pela Tua palavra, Tua santa palavra, Senhor. No nome de Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos. Amém. Há cerca de 10 ou 12 anos, eu não sei precisar exatamente, eu estava... Obviamente não era aqui, né? Essa igreja não tem esse tempo todo. Eu estava ministrando uma aula de escola bíblica dominical. Eu era presbítero e o pastor me pediu para falar um pouco sobre casamento, divórcio, novo casamento. E quando eu estava falando ali sobre as bases do casamento, eu precisei trabalhar um pouco sobre a questão, né, do casamento misto. E pela providência de Deus, não por coincidência de maneira nenhuma, nesse dia eu estava dando aula e a pessoa até chegou exatamente na hora da aula, não chegou antes, né, como
Geralmente a gente chega e tem aquela parte mais preparatória. A pessoa chegou, né, com um membro da igreja. Esse membro era casado, ele foi com essa senhora, aparentemente com um visitante, sentaram lá no final. E eu comecei a dar aula e, normalmente, terminei a aula. Só que uma coisa me chamou a atenção, que faltando 10 minutos mais ou menos para o final da aula, eles se levantaram e saíram. Eu fiquei com aquilo na mente, né? Faltando 10 minutos, não era nem... Estava nem atrasada a aula e o pessoal saiu, talvez não tenha gostado, alguma coisa desse tipo. Aí continuamos a vida, né? E aí na próxima reunião que nós tivemos ali com a liderança da igreja, com o conselho da igreja, foi trazida a pauta da reunião, que aquele irmão que era membro da igreja ele estava se queixando daquela aula porque tinha levado uma visitante, e aquela visitante se irritou porque falar de casamento misto é um absurdo, porque ela tinha se casado com uma pessoa descrente e depois essa pessoa se converteu. Ninguém no conselho aceitou esse tipo de argumento, mas foi citado lá só para depois tratar e dizer, irmão, ninguém queria ali de maneira nenhuma destratar a visitante, mas vamos e convenhamos, nós estamos na igreja, né? Aqui a gente vai tratar de acordo com a palavra de Deus. Passou-se o tempo, aquilo virou uma revolta tão grande que o membro da igreja ficou mais revoltado até do que a pessoa que era de fora. E o final dessa história, para a gente encurtar, é que esse homem que era casado, ele deixou a esposa e se casou com essa mulher. Então, preste atenção nisso. O problema, aparentemente, foi com uma grosseria do pregador em destratar um visitante. Isso foi o que trouxe à tona toda a discussão, que foi levado para um conselho, uma reunião de presbíteros, né? O sujeito ficou chateado porque não traria mais visitantes, porque é um absurdo um negócio desse. Qual era a verdade? A verdade é que a raiva não era comigo. Eu estou citando a mim porque a história é comigo, mas quantos pastores já passaram por isso? O ódio que ele cultivou no coração não era comigo. É porque ali estava sendo tratado um pecado que ela já havia cometido e já tinha se separado desse homem. E agora flertava com outro homem da igreja, dentro da igreja, na escola bíblica dominical da igreja. E o final da história é ela se casando, até hoje estão juntos. Deixou a esposa para se casar com essa mulher. E a raiva aparentemente era do pregador. Agora, se você se incomoda com isso, se você pensa que as pessoas, quando você está falando a respeito do evangelho, elas se revoltam contra aquilo ali, e, ficam iradas realmente, você pensa que a raiva que elas têm de você, não fique assim. Não pense dessa forma. Se um dia você puder pregar a palavra para alguém, evangelizar alguém, e a pessoa ficar com raiva da verdade que você falou, e ela vai enumerar um monte de motivos, porque é um evangelho sem amor, Cristo não quer isso, Cristo quer que nós sejamos felizes, e bababá. É tudo balela. É tudo conversa. Na verdade, é porque ali está sendo tocada na ferida. É a ferida que está sendo espremida. E por isso dói. Assim, irmãos, nós devemos ter cuidado também, não só com os outros, mas com o nosso próprio coração. Para quando a nossa ferida for tocada, quando o nosso pecado for tratado, nós, ao invés de recebermos a palavra, nos irarmos contra o pregador. E daí também tem que ser tratado o problema dos pregadores que têm selecionado os tipos de pregação justamente para não atacar, porque é o visitante, porque é o descrente que precisa ser bem tratado, que ele precisa de ter uma recepção. Então você chega na igreja, o sujeito ele ganha brinde, ele ganha um cartão, ele é praticamente um trabalho de marketing que a igreja faz para receber bem.
E no culto evangelístico, como muitas vezes é denominado esse culto, você não pode pregar sobre pecado, porque isso não é evangelístico. Evangelístico é você dizer que a pessoa vai prosperar, que a vida vai bem. E essas pessoas se convertem a um falso evangelho e não ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Catecismo Maior da nossa igreja, na pergunta 160, diz assim: que se exigem dos que ouvem a palavra pregada? A responsabilidade anterior é dos que pregam, da pergunta 156 a 158. Os que leem, os que pregam, agora dos que ouvem. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Ou seja, quando o pregador está dizendo, abra no texto tal, você deve abrir, comparar as Escrituras e ver se o que está sendo dito é aquilo mesmo. Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, obviamente não no culto. Que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Eu vou repetir uma parte aqui. Recebam a verdade com fé, mansidão, prontidão de espírito, como a palavra de Deus. O que é que o catecismo está dizendo? A palavra que é pregada fielmente é a palavra de Deus. E não só na hora que ela está sendo falada, mas ela deve ser recebida no meu coração como palavra de Deus. Quando você se ira com uma pregação fiel, você não se ira contra o pregador. O seu ódio é contra o próprio Deus, o Deus dessa palavra. O apóstolo Paulo passou por muitas situações constrangedoras quando pregava. Teve que fugir muitas vezes nas viagens missionárias, fugir de uma cidade para outra, para não apanhar. Outras vezes apanhou até quase a morte, foi carregado até fora da cidade para não morrer. Então, quando eu vejo esse tipo de sofrimento do apóstolo Paulo e comparo com um sofrimento ou outro que a gente passa como pregador, nós somos muito privilegiados hoje. Muito privilegiados. E nós não devemos temer pregar a palavra de Deus como ela é e deixar que Deus dê os frutos pelo seu Espírito conforme a sua vontade. Toda a trajetória de Paulo se finda aqui em Jerusalém. Ele começa e ele termina em Jerusalém. Veja verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. A palavra receber aqui é a mesma palavra que foi usada no capítulo, o mesmo verbo usado no capítulo 2. Por favor, abra comigo no capítulo 2. Esse é o grande ponto dessa introdução. Atos 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa palavra aqui, aceitar, o verbo aceitar, é o mesmo verbo que está sendo lá no capítulo 21, sendo traduzido por receber. Então, receber o apóstolo Paulo, receber a palavra do apóstolo Paulo, é exatamente a mesma palavra que receber a palavra de Pedro. E eles receberam, voltando lá para o capítulo 21, com alegria. Lá eles receberam a palavra e foram batizados, ou seja, receberam de verdade a palavra, com mansidão, fé e espírito de prontidão, como diz o catecismo. Aqui eles receberam a palavra do apóstolo Paulo, receberam a ele mesmo com alegria. Porque receber a palavra e receber quem prega a palavra são coisas muito semelhantes. Você não pode amar o seu pastor e você odeia a palavra que ele prega. Isso não tem relação. Quando a Escritura fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
Paulo repete isso aos romanos: quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho. Não é porque o pé dele é formoso, na maioria dos casos nem é, mas é porque por onde ele anda, ele prega a palavra, ou seja, é a mensagem que ele traz que é gloriosa. Por isso eu amo o pregador, porque eu amo a palavra. Então como é que alguém diz: não, eu gosto muito do meu pastor, mas não gosto da pregação dele, não concordo com o que ele prega? Então tem alguma coisa errada aí, porque a ligação que há entre a pregação e a pessoa é muito grande. É muito grande. Para você admirar um pastor, você admira a pregação da palavra. E você não pode receber a palavra sem receber o sujeito que é o portador da palavra. Por isso, quando a igreja de Jerusalém recebeu o apóstolo Paulo, assim como recebeu a palavra de Pedro no capítulo 2, recebe a palavra de Paulo e o próprio Paulo com alegria. Aqui também é preciso tratar outro ponto. Não importa se é Pedro ou se é Paulo. Não importa se sou eu ou se é outro pastor que vai assumir o púlpito aqui para pregar. Se ele pregar a palavra, os irmãos devem receber com alegria. Com alegria. Já fui membro de uma igreja logo no começo da minha fé, em que a secretária confessava que no domingo à tarde, já que lá não tem culto pela manhã, o telefone não parava para saber se quem ia pregar era o pastor titular da igreja ou o pastor auxiliar. Porque se fosse o pastor auxiliar, muita gente não ia. Só ia se fosse o pastor titular, porque era tido como grande pregador. Aí você percebe que os irmãos daquela igreja não aprenderam esse princípio. O mesmo verbo utilizado para Pedro foi utilizado para Paulo. Receber a palavra de Pedro é a mesma coisa receber a palavra de Paulo. Não há divergência. Quem pregar neste púlpito e pregar a palavra, os irmãos devem receber com alegria. É óbvio que nós começamos, por conta da caminhada juntos, a gente passa a ter uma intimidade maior. Eu sei até de alguns relatos dos irmãos que já aprenderam até mesmo a estrutura do meu sermão, porque escutam 2, 3 por semana. Então há essa afinidade. Mas a igreja precisa entender que ela não vai deixar de ir para o culto porque hoje não é meu pastor. Não é o pastor que você está procurando aqui, você está procurando a palavra do Senhor. Recebam com alegria todo aquele que vier pregar neste púlpito, que trouxer a palavra. Tendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Veja que Lucas aqui ele está se incluindo, ele está dentro da comitiva, recebeu Paulo e toda a comitiva com alegria. No verso 18 diz assim: no dia seguinte da chegada, obviamente, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, no primeiro dia, ele é recebido pela igreja, Paulo, juntamente com Lucas e a comitiva, a igreja toda se alegra, há um momento de comunhão ali com os irmãos, mas no dia seguinte há um momento específico com a liderança, quando é citado aqui no verso 18, Tiago e todos os presbíteros. Os irmãos se lembram que Tiago, no capítulo 15, ele tinha uma liderança muito forte na igreja de Jerusalém, mas o texto deixa claro também que ele não era bispo de Jerusalém, nem era uma voz acima das outras, porque a reunião era com Tiago e os presbíteros da igreja. Atos deixa isso sempre muito claro, né? Você percebe que a gente caminha um pouquinho e volta para essa ideia de que a igreja ela não tem uma liderança de um homem só, mas é uma liderança compartilhada e colegiada. Então os presbíteros se reúnem e o apóstolo Paulo vai dar um testemunho, verso 19. Tendo saudado, contou minuciosamente. Primeiro, essa palavra saudar aqui, esse verbo, não é simplesmente dizer, oi pessoal, bom dia, não é isso. Mas é porque a saudação dele, a raiz da palavra tem ligação com salvação.
Ele chegou na igreja e ele tinha pensamentos de salvação a respeito daquelas pessoas. Ele desejava a salvação do povo de Deus. E ele conta minuciosamente o que Deus fizera. Agora veja só o detalhe: entre os gentios por seu ministério. Ele vai contar tudo que se passou nas 3 viagens missionárias que a gente acompanhou aqui nos últimos domingos. Ele vai contar minuciosamente. Tem uma tradução que eu li, se eu não me engano, é a Corrigida Fiel, que diz, ele contou por miúdo. Ele esmiuçou o que aconteceu. Então deve ter sido uma reunião realmente muito extensa, porque ele foi dar um testemunho minucioso a respeito do que Deus tinha feito por ele, por meio dele. Aí você percebe, irmãos, que há sim na igreja, né, um papel para o testemunho. Eu não vou concordar com uma pregação que eu ouvi, né, na preparação desse sermão, que diz que isso aqui está dando base para que haja testemunho no culto. Porque claramente não é culto. A reunião era entre presbíteros, então não era um culto. Não vejo realmente a necessidade de a gente parar o culto para ter um testemunho, mas certamente há espaço para que algum irmão fale do que Deus fez por meio dele. Só que, veja só, na maioria dos testemunhos que é dado hoje, você tem uma grande ênfase na desgraça que a pessoa passou, né? O sujeito ele passou por uma situação muito difícil de enfermidade, aí geralmente vem aquele tipo de história que ele foi no inferno e voltou. E esse tipo de coisa assim, é bem difícil de acreditar. E toda a ênfase está nisso aí. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do que aconteceu por meio dele, foi o que Deus fez entre os gentios, ou seja, Deus salvou os gentios. A história não era sobre ele, mas sobre o que Deus fez por meio dele. Não era a desgraça que ele passou, não é porque ele foi preso e açoitado, mas porque Deus salvou muitas pessoas por meio do seu ministério. Não ache também que o apóstolo Paulo aqui está sendo egocêntrico, né? Tentando levantar a bola dele como pregador, porque o resultado não é esse. Se fosse simplesmente egocentrismo, Paulo teria sido exaltado. Mas veja o que é que diz o verso seguinte, verso 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Eles ouviram o testemunho e a glória não foi para o homem que deu testemunho, mas a glória foi a Deus. Como o próprio Cristo nos ensinou, volta comigo para Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o caminho correto, o resultado correto para as boas obras é que eles olhem para nós e glorifiquem a Deus. Se eu conto o que Deus fez por meio do meu ministério e o resultado disso é que a glória vem para mim, então tem alguma coisa errada nesse meu testemunho. Mas eu devo dar o testemunho para que a glória vá para Deus por aquilo que Ele fez por meu intermédio. Então eu sou apenas um instrumento nas mãos do Redentor. Eu não sou alguém digno de glória, porque só Deus deve receber a glória. Voltando lá para Atos 21, no verso 20 diz: ouvindo deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Veja, quando Paulo sai de Jerusalém, existiam pouquíssimos discípulos ali, judeus convertidos ao cristianismo. Quando ele volta, não tem 10 mil não, ele fala dezenas de milhares. Eu custo para entender que isso aqui sejam 2 dezenas ou 3 dezenas. Porque quando você vai falar de dezenas de milhares, você está dizendo assim, são muitas dezenas de milhares. Então,
40, 50, 60 mil pessoas já estavam crendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, advindas do judaísmo. Porque lembre-se disso, a nossa religião não é outra religião. O cristianismo não é outra religião à parte do judaísmo. É o judaísmo à luz da nova aliança. Cristo não fundou outra religião. Preste atenção nisso. Cristo deu a verdadeira interpretação do judaísmo na nova aliança. O cristianismo é o judaísmo da nova aliança. É por isso que há aquela expressão, né, que a gente diz sempre, a moral judaico-cristã. Porque não há divergência. Nós temos a mesma base moral, que são os 10 mandamentos. Não há divergência entre uma coisa e outra. Nós temos a mesma religião, só que à luz da nova aliança. Então, dezenas de milhares entre os judeus creram, e todos são zelosos da lei. Então, preste atenção agora, que o que vai acontecer, né, toda a tensão do texto, que nós não chegamos ainda, mas vamos entrar agora, ela se dá não no meio de judeus não convertidos, nem também no meio de cristãos gentios, mas no meio dos crentes que vieram do judaísmo, que creram no Senhor Jesus Cristo e agora formam dezenas de milhares de discípulos na igreja de Jerusalém. Aí começa a atenção, veja, verso 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Então, a primeira parte da reunião com os apóstolos, aliás, com os presbíteros, os apóstolos já estavam, né, todos trabalhando longe de Jerusalém, ali estavam os presbíteros que cuidavam da igreja atualmente. A primeira parte foi um testemunho, um relatório a respeito das 3 viagens missionárias. Agora, ele para de falar e passa a ouvir Tiago e os presbíteros. A primeira coisa que a liderança de Jerusalém diz é: existe um boato a teu respeito, dizendo ao apóstolo Paulo, que você, em primeiro lugar, ensina a apostatar de Moisés. Depois, que não se deve circuncidar os filhos. E em terceiro lugar, não se deve andar segundo os costumes da lei. Você imagina, isso aqui eram judeus não convertidos que passaram a difamar o apóstolo Paulo, dizendo: toda a pregação de Paulo consiste em apostate de Moisés, ou seja, esqueça todo o Antigo Testamento, esqueça a lei. Ora, a nossa religião está baseada na lei. A religião judaico-cristã tem como base a lei. Toda a interpretação, né, da Bíblia tem como base a lei. Se a gente pudesse colocar aqui num esquema de triângulo, a base desse triângulo é a lei. O cume desse triângulo é o Evangelho. O Evangelho não pode ser apresentado sem a lei. Então, se esse homem está dizendo que é para apostatar de Moisés, então a gente vai descrer de tudo. Então, apostate de Moisés, não circuncide os seus filhos, ou seja, justamente o sinal para a entrada na igreja da antiga aliança, e não ande segundo os costumes da lei. Você percebe o que é a difamação? Não há precisão no que a gente fala a respeito do outro. Em certo sentido, o apóstolo disse que deveria se abandonar não a lei, mas veja só, a interpretação equivocada da lei. Foi isso que Paulo ensinou, porque era isso que Cristo havia ensinado em Mateus 5, no Sermão do Monte. Não se submetam à velha interpretação da lei dos fariseus, não da lei, mas daquilo que estava sendo inventado a respeito da lei. Mas a difamação, ela não se preocupa com detalhes, ela pega um ponto do que você fala e aí acaba com sua reputação. Eu escutei, não faz muito tempo, alguns dias,
Um pastor ouviu de outro pastor, que ouviu de outro pastor, que alguém estava questionando que existia uma igreja no Alto Branco que guardava o sábado. A pergunta foi: existem igrejas presbiterianas que guardam o sábado? A resposta do pastor: não, não existe. Mas tem uma no Alto Branco que eu vi que guarda o sábado. Quando é que a gente guardou o sábado? Nunca guardamos o sábado, no sentido de, do sétimo dia, nunca guardamos o sábado. Você vê que a imprecisão da difamação é assim. Eles guardam o sábado, quando na verdade nós ensinamos que o quarto mandamento deve ser respeitado, o santo dia do Senhor, em que nós nos reunimos para adoração. O que é que o difamador faz? Tem uma igreja no Alto Branco que guarda o sábado. E vai além, eu já escutei isso também, né? O pastor ligou para mim e disse: rapaz, é o seguinte, eu tenho um membro que eu soube que se for aí, vocês vão negar a ceia para eles. Se o meu membro for aí, você vai negar a ceia para eles. Mas eu não sei nem quem é o membro da sua igreja, como eu vou negar a ceia para alguém que eu não sei nem quem é? É membro da sua igreja, está em plena comunhão, vai negar por quê? Porque eu soube. Pelo amor de Deus, você soube de quem? Não, fulano falou para ciclano que ligou para mim. Você entende que a difamação é assim? Eu vi falar que ali se guarda o sábado. Nunca existiu isso aqui. É porque nós chamamos realmente o sábado cristão. Domingo é o sábado cristão. Ora, toda a herança reformada é assim. Não só eu digo isso, Calvino dizia, Lutero dizia. Então, vá brigar com toda a nossa herança, não comigo. O cuidado, o zelo com os sacramentos também não foi inventado por esse conselho. Estão nos nossos documentos. Não, mas é porque lá são radicais. Olha, você quer acabar com uma pessoa, você classifica ela com esse tipo de coisa, né? Radicais, principalmente na nossa época. É porque são radicais. Sai quebrando tudo no meio da rua. Não. Você não vai acreditar. Aquele povo só canta os salmos. Pelo amor de Deus, como é que alguém só pode cantar os salmos? Isso é uma loucura. Ele só canta a palavra de Deus. Só canta. Isso é um radical. Isso é louco. Aí, você sabe que tem uma igreja em Campinas que só canta os salmos. Você imaginou que... Não acredito, não. É mesmo. E assim, ó. É de um para o outro. Não tem grupo de louvor. Como é que os jovens vão trabalhar na igreja? Porque lá não tem grupo de louvor. Uma vez me perguntaram isso. O senhor um dia vai melhorar o grupo de louvor? Eu disse: eu não tenho como melhorar, porque toda a igreja é o grupo de louvor. Como é que eu vou melhorar? É a igreja toda que é o grupo de louvor. Como é que se melhora isso? Não, mas eu só podia melhorar pelo menos a música. Meu filho, no dia que eu conseguir compor melhor do que Deus... Qual é o problema de cantar os salmos? Quer dizer, o que o sujeito quer, na verdade, não é... O problema não são os salmos, né? Não é só... O radicalismo não é isso, é porque não é do jeito que ele quer. Porque, sinceramente, ultimamente, Deus me deu a oportunidade de pregar em várias igrejas fora da nossa, igreja congregacional, batista, presbiteriana, todos os tipos de igreja aí, igreja de verdade, graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de pregar em Campinas e fora. Então eu vou lá e a liturgia é muito diferente da nossa, mas assim, a gente vai para lá para ter a alegria de comungar com os irmãos ali no culto, para poder cultuar junto, e ninguém fica se pegando a esse detalhe, nem chamando ninguém de radical, nem... Então, irmãos, esse tipo de espírito que vai sendo criado na igreja. O apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, coitado, tinha acabado de desembarcar, contando todos os benefícios de Deus no seu ministério. Aí qual é a primeira coisa que ele ouve? Estão te difamando, porque estão dizendo que você está ensinando a apostatar da lei. Como é que se trata isso? Verso 22. Que se há de fazer, pois,
certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária, para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Eles contam a situação, levantam um problema e dizem: a solução é essa. Quem está falando aqui? Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém. Primeiro ponto aqui a se tratar nesses versículos: a necessidade de se ter um conselho a quem um pastor possa recorrer. Eles não simplesmente deram um problema, eles deram um problema e deram a solução. Paulo, você está chegando agora, nós conhecemos mais aqui essa igreja local, nós estamos aqui todo dia, nós somos o conselho dessa igreja, os presbíteros dessa igreja. Paulo, ouça, veja, um apóstolo que precisa ouvir um presbítero. Se fosse hoje, era muito capaz de alguém dizer: como é que você veio falar comigo? Eu sou apóstolo, você é presbítero, fique na sua. E Paulo vai ouvir atenciosamente o que dizem os presbíteros. Prova de humildade no ministério. Quem são eles? Eles são os anciãos da igreja. Ou seja, são os homens a quem Deus deu sabedoria para lidar com os problemas da congregação. Então precisa aprender a ouvir o conselho. Eu como pastor, mas os irmãos também como membros. Quando tiver um problema, saber o caminho do gabinete pastoral. E pedir: irmãos, me ajudem, o problema é sério. Está aqui a questão, como é que eu resolvo? É claro que não vai ser tudo na sua vida que você vai procurar o conselho para resolver. Mas questões complicadas como essa, uma difamação, como é que a gente resolve? Então o conselho vai se reunir e muitas vezes o pastor vai se submeter a uma decisão do concílio. Isso é completamente diferente do espírito da nossa época, que o sujeito ele anda sozinho na igreja. Ele resolve os problemas sozinho, à parte dos seus presbíteros. Pastores de igreja presbiteriana que desejam desesperadamente serem episcopais e mandar sozinho na igreja, sem consultar os seus presbíteros, e acham que isso é sabedoria, quando a palavra de Deus nos ensina: na multidão dos conselhos há sabedoria. A sabedoria existe na multidão dos conselhos, não na tua cabeça. Daí você pode ampliar esse tipo de percepção do texto e entender também que a própria interpretação da palavra de Deus, da lei do Senhor, não pode ser feita por mim sozinho no século 21, um iluminado de Deus que agora interpreta a Bíblia sozinho. Então eu desprezo todos os documentos da igreja, toda a tradição da igreja, porque eu sou um iluminado, grande exegeta, e vou aprender sozinho a dizer o que a Bíblia diz. Numa aula no seminário, no mestrado, nós estávamos discutindo lá. Aí, no meio da discussão, eu passo e tenho o catecismo. O professor está aqui, o catecismo diz assim, assim, assim. Ele fez: e o que é que eu tenho com o catecismo? O que é que eu tenho a ver com a confissão de fé? Então, eu estou perdido aqui. Eu pensava que eu estava num ambiente presbiteriano. Eu sou bíblico, ele disse. Então, o senhor está dizendo que eu não sou? O senhor está dizendo que a Assembleia de Westminster não era? E o senhor sozinho, esse iluminado que desceu do céu no século 21, sozinho: eu sou o que diz a Bíblia. Eu sou um biblicista. Eu não me apego a documentos. O que ele estava dizendo é porque ele tem a confissão própria. Não é que ele não tem confissão nenhuma. Paulo disse isso com categoria lá aos Coríntios. Um diz que é de Apolo, outros dizem
né, que são de Pedro, outros de Paulo, e os espirituais diziam o quê? Eu sou de Cristo, ou seja, eu sou da Bíblia. Esse tipo de anticonfessionalismo não é novo, não, isso é coisa antiga, mas ele aflora a cada tempo. Então, como é que eu vou desprezar meu conselho? Eu vou desprezar a minha herança reformada, eu vou desprezar os pais da igreja. Por isso, irmãos, que entendam por que a gente cita tanto aqui os puritanos, os reformadores, os pais, porque nós não podemos fazer teologia sozinhos. Nenhum de nós aqui é um grande iluminado que desceu do céu com a revelação de Deus. A interpretação ela foi construída ao longo de milênios. Não pode ser desprezada. O apóstolo Paulo não desprezou. Qual é a solução? A solução aqui é a grande tensão aqui do problema. Você vai... Veja, estão dizendo que você despreza a lei, então você vai mostrar que isso é mentira. Nós temos 4 homens que fizeram voto, provavelmente o voto de Nazireu, como está lá em Números, capítulo 6, e você vai agora se purificar e vai acompanhar esse voto desses 4 irmãos. E assim vão saber a teu respeito. Veja como diz aqui, verso 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Qual é a atenção aqui? É porque no capítulo 15, se você voltar comigo para lá, houve uma questão que era tratada a lei, né? Ainda os costumes da lei. E a decisão foi completamente contrária a essa. Verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Veja, lá eram judeus que disseram que Paulo apostatava. Aqui, mais uma vez, os judeus ensinando os novos convertidos que as coisas não eram assim. Se não vos circuncidade segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então estão dizendo que aqui não deu para resolver. Porque qual era o problema aqui? Se não vos circuncidade, segundo o costume de Moisés, não serão salvos. O ensino era, ou você se circuncida ou você não é salvo. Ou seja, era da essência da religião. A doutrina que estava sendo pregada aqui, herética, ela estava ligada à essência da religião. Você é salvo pela guarda da lei. E todos nós sabemos que ninguém é salvo por guardar a lei. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nunca foi assim. Então, nesse caso aqui, em Atos 15, o assunto é tratado, não consegue ser resolvido. Então, Paulo vai levar para a igreja de Jerusalém, há uma reunião do presbitério e é baixada uma resolução que vai ser citada lá em Atos 21. Uma solução para aquele problema específico da igreja de Jerusalém, que tinha como base uma heresia em relação à salvação. Agora volta comigo lá para Atos 21. Aqui, o que está sendo tratado não tem nada a ver com a salvação. Você precisa entender que nós estamos aqui num período de transição do Antigo para o Novo Testamento, que a igreja era formada em Jerusalém basicamente por judeus convertidos ao cristianismo, e que eles passaram a vida inteira tendo todos esses costumes atrelados à religião. Então não é fácil para um judeu simplesmente parar de circuncidar seus filhos. Paulo fez isso com Timóteo, para que ele pudesse ser recebido dentre os gentios, dentre os judeus. Então você perceba que nisso aqui foi possível, né, trazer esse tipo de solução dada pelo conselho, porque tinha um princípio maior que precisava ser resguardado, sem negociar a verdade. A verdade estava sendo preservada, porque a salvação continua sendo pela fé e não por obras, mas era somente um costume dos judeus que estava continuando ainda na igreja nos primeiros dias.
Qual era o princípio maior? Veja. Ele diz aqui, verso 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Né? O problema aqui no verso 22, que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Aí vem a decisão. O que a gente vai fazer quando eles souberem da tua chegada? Ou seja, vai ter um movimento muito grande na igreja. O princípio maior aqui é: a comunhão dos irmãos vai ser abalada por um problema que poderia ser resolvido sem negociarmos a verdade. Esse princípio aqui de Atos 21, ele vai nortear as decisões do conselho hoje, naquilo que nós podemos, naquilo que não vai afrontar o evangelho, nós devemos sim ser tolerantes e pacientes com os nossos irmãos. Primeiro eu quero falar a partir de nós, os cristãos de igrejas reformadas. Você tem amigos, crentes, que não têm o conhecimento da reforma que você já tem. Especialmente aqui eu falo para os jovens. Uma das acusações que fazem a nosso respeito é que nossos jovens são bélicos, né? Eles são briguentos. Eu espero que os da igreja do Alto Branco não sejam assim, porque não são ensinados a ser assim. Vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter amor pela paz da igreja, pela unidade da igreja, quando você estiver conversando com algum amigo seu, que, por exemplo, vai defender que nós deveríamos aqui estar cantando Aline Barros diante do trono, coisa desse tipo. Tem que ter muita paciência, eu sei disso, mas tenha. E vá naquilo que você pode, você ensina o porquê de cantar a palavra de Deus. Não que ele está errado no que ele canta, porque você não vai ser produtivo nisso. Não, lá a gente canta a palavra de Deus. Mas por quê? Porque não tem erro. É uma tranquilidade para a igreja, para o pastor, para todo mundo. A gente não tem erro. Então você vai falar sobre as questões de liturgia, não é porque tem uma lógica. Aí você vai explicar a lógica, porque Deus nos chama, na Santa Convocação nós respondemos, então Deus apresenta a sua lei e nós nos constrangemos e confessamos nossos pecados. Você vai explicar o porquê do que é feito. Você não vai procurar confusão. Não procure confusão, porque tudo isso que nós estamos falando aqui são incoerências dos nossos irmãos, são equívocos, mas isso não tem nada a ver com a nossa relação de irmandade, de fraternidade. Nós vamos morar no céu com quem canta Aline Barros muitas vezes, e diante do trono, e tantos outros grupos aí. Então como é que você vai brigar com uma pessoa por conta disso? Isso não pode ser motivo de discussão. Isso pode ser uma oportunidade para você ensinar um pouco mais. Se ele não quer, tudo bem, sem problema, porque nós não vamos comprometer a nossa unidade, a paz da igreja por aquilo que não é da essência da fé. Mas na maioria dos casos o que acontece é que a gente engole um elefante e se engasga com um mosquito. Em que sentido? Vários pecados que nós cometemos, grosseiros, isso aí a gente engole tranquilo. A nossa vida é particular. Não, aqui é porque a minha vida é particular. Mas aí quando vai falar sobre liturgia, sobre salmo, aí o sujeito ele é o mais santo do mundo. Então, em primeiro lugar, olhe para si mesmo. Busque uma vida piedosa em conformidade com o culto que você tanto diz que é puro. Porque o culto é onde desemboca a nossa vida, não é o começo da nossa vida. A nossa vida de segunda a sábado, ela vai desembocar no culto. E ao mesmo tempo ela vai ser um alimento para a próxima semana.
Mas se não há ligação, lembre-se do que diz Isaías. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não suporto, em outro texto ele diz, a iniquidade associada com ajuntamento solene. Você pode ser o maior conhecedor de doutrina reformada que existe. Se sua vida é contrária ao que você conhece, você está perdendo seu tempo. E aí o final do texto, como nós lemos aqui, o verso 25 cita, a decisão lá de Atos 15, veja, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Ou seja, nós já tratamos aqui dos gentios, como foi decidido em conselho, no presbitério. Agora, Paulo, a gente precisa de você. A gente precisa que você tome uma atitude. E aí o último verso que eu já li, o apóstolo Paulo vai, rapa a cabeça, cumpre o voto por um motivo. Ele realmente é pastor da igreja. Ele realmente tem o Espírito de Cristo. Ele havia dito num capítulo anterior, e nesse capítulo também, que estava indo para Jerusalém para enfrentar tribulações e perseguições. E quando os discípulos tentaram impedir, vocês se lembram o que foi que ele disse? Eu estou pronto não apenas para ser preso, mas até mesmo para morrer por conta do Evangelho. Se alguém está pronto para morrer por conta do Evangelho, como é que não vai fazer uma concessão dessa para o bem dos irmãos? Paulo vai dizer numa das suas cartas que se ele pudesse, ele dava a vida para os seus compatriotas. Aos Romanos ele diz isso. Se eu pudesse, eu morria pela igreja. Quanto mais ter paciência com essa incoerência dos irmãos. Porque o apóstolo Paulo era como Cristo, que não era mercenário e buscava tomar simplesmente a lã das ovelhas, mas um bom pastor que dava a vida pelas suas ovelhas. O que for necessário para o bem da igreja, para a unidade, para a paz da igreja, eu vou fazer. E eu espero também que na nossa igreja você faça a sua parte pela unidade da igreja. Cuidado com o que você diz a respeito do seu irmão. Comentários. Imprecisões a respeito do que o outro pensa. Para você não se tornar um difamador e fazer aquilo que tanta palavra de Deus diz. Não separe o que Deus uniu. O trabalho de Cristo foi pegar judeus e gentios que não se davam bem e juntar e dizer aqui é um só povo, a igreja. Não será você que vai separar a igreja. Isso entre nós, na igreja local. Em relação às igrejas que são irmãs, batistas, pentecostais, congregacionais, tantas outras congregações que nós temos aqui na nossa cidade. Por favor, meu irmão, desvie a ira. Já bastam as acusações que nos fazem, mas desvie a ira. Seja sábio. Explique como as coisas são feitas. Convide para conhecer. Desvie a ira, para que a gente possa manter a igreja unida. Eu não me lembro exatamente quem foi o puritano que disse isso, mas eu sei muito bem dessa frase que eu aprendi no seminário. Se a gente pudesse colocar na balança quando é que vale a pena a gente ir até o ponto de rachar nenhuma congregação. E o puritano dizia assim, quando o pecado que provocou a separação, o racha, é maior do que o pecado do próprio racha. Ou seja, se é uma aberração que está sendo pregada na igreja, uma heresia que vai comprometer a fé dos irmãos, então um pecado muito sério que é dividir uma igreja, esse outro pecado é maior, então esse vale a pena. Mas se não é isso,
você tem obrigação de manter a paz da igreja. Paulo fez essa concessão. Qual você fará? Em segundo lugar, para a gente terminar, lembre-se, quando uma pregação ela for de encontro ao teu coração num pecado que você comete, ao invés de você ter raiva do pregador, muito provavelmente ele acertou exatamente onde você precisava ouvir. Se arrependa do seu pecado. Vá até Cristo e seja restaurado. Não se ire com a palavra de Deus. Porque tudo que o Senhor fez no seu trabalho, na sua obra, foi para restaurar a paz, primeiro nossa com Ele e depois uns com os outros. O que Deus uniu, não separe o homem. Amém.